Sejam todos bem-vindos a mais um culto online. Venha conosco nesse momento e vamos adorar e louvar esse Deus maravilhoso, juntos. Vamos lá. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Sim, tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Sim, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Sim, seu louvor estará continuamente e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção.
Jesus Cristo será sempre minha canção. Meu passado, com coração e mente em ti, Jesus. Te estendo as minhas mãos, sabendo que há muito mais. Eu creio que tudo que tens guardado pra mim é bom, é bom. Hoje é o dia que o Senhor fez, me alegrarei e regozijarei. Hoje é o dia que o Senhor fez, me alegrarei e regozijarei. Não me preocupo com amanhã, o Senhor é quem me diz que hoje é o dia. Deixei pra trás, eu já não duvido mais. Todos meus sonhos entrego a ti, Jesus. Te estendo as minhas mãos, sabendo que há muito mais. Eu creio que tudo que tens guardado pra mim é bom. Hoje é o dia que o Senhor fez, me alegrarei e regozijarei. Hoje é o dia que o Senhor fez, me alegrarei e regozijarei. Não me preocupo com amanhã, o Senhor é quem me diz que hoje é o dia. Hoje é o dia. Declaramos em tua verdade, em tua verdade eu me firmarei. Tua verdade eu me firmarei. Pra ti meus dias eu viverei. De meus dias eu viverei. Em tua verdade eu me firmarei. Tua verdade eu me firmarei. Pra ti meus dias eu viverei. Hoje é o dia que o Senhor fez, me alegrarei e regozijarei. Hoje é o dia
busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumirão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei. O Deus das montanhas é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz belezas às cinzas. O Senhor pode fazer, traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldado, faz no mar um caminho. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, não, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz belezas às cinzas. O Senhor pode fazer, traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldado, faz no mar um caminho. Só o Senhor pode fazer.
pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Boa noite, irmãos. Mais um momento de dízimos e ofertas. E eu queria compartilhar com vocês um trecho em Provérbios, capítulo 3, 9 e 10. Diz o seguinte: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Sabe que esses dois versículos me trazem muita paz, muita confiança em quem Deus é. Ele nos pede para que a gente honre a Ele com todos os nossos recursos. E ao mesmo tempo, Ele diz que os nossos celeiros, os nossos barris de vinho vão estar cheios, vão estar fartos. Isso é Deus, isso é a providência de Deus. Isso é Deus dizendo que Ele vai cuidar de você. Então esse momento de dízimos e ofertas é um momento em que você entrega, mas confiando que Deus vai te suprir. Deus vai providenciar tudo aquilo que você precisa. Então aproveite esse momento, entregue o seu coração a Deus e confie ainda mais nele. Amém? Fiquem à vontade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. A tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração
Não há nada igual. Não há nada igual. Não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Sim, vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados Por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo bem-vindo aqui, Senhor.
Boa noite, igreja. Boa noite, visitantes. Mais uma vez estamos aqui online. Mas eu tenho certeza que isso não vai demorar pouco tempo. Logo, logo nós vamos estar de volta aqui na casa de Deus. Mas não esquece que não fechou a nossa igreja. As portas do nosso prédio fechou por um tempo, mas a igreja continua. Então vamos continuar trabalhando, estudando, crescendo e fazendo nossa comunidade, ajudando e orando uns por outros. Vamos para o livro de Atos, capítulo 5, e dar uma continuação da mensagem de domingo passado, em que nós falamos sobre o desejo de ser alguém. Se lembre que não tem nada errado de ser alguém no Senhor. O problema que nós achamos com esse casal de Ananias e Safira é que eles tinham desejo de ser alguém, mas eles enganaram o povo. Nós aprendemos com essa lição quanto Deus odeia hipocrisia. Quanto ele não aceita as pessoas hipócritas dentro da sua igreja. Para entender melhor isso, basta ler Mateus capítulo 23, onde Jesus mesmo, ele fala muito duro contra os fariseus e os saduceus, o povo religioso, que estavam querendo ser santo e certinho, mas realmente estava cheio de maldade. Então Jesus fala muito em Mateus 23 sobre hipocrisia. Vamos ver hoje, na continuação dessa história em Atos capítulo 5, como essa disciplina forte mudou realmente a igreja. E tomara que muda até hoje, porque é o mesmo desejo de Deus ver a sua igreja limpa, a sua igreja pura. 2000 anos atrás, bem no começo, ele tem o mesmo desejo hoje. Nós temos o mesmo mandamento de Deus para viver vidas corretas. Então é isso que nós aprendemos quando nós estudamos as Escrituras. Em Atos capítulo 5, terminando de falar sobre Ananias e Safira, e quanto mudou a igreja, dando não medo, mas temor de Deus. Assim nós continuamos em versículo 12 a 16. Aqui a Bíblia diz: os apóstolos realizaram muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Aquela disciplina de Ananias e Safira fez uma grande ensino, um exemplo para o povo. Não teve outras pessoas querendo fazer as mesmas coisas. Eles pararam. Eles não chegaram aos apóstolos falando que fizeram grande coisa, quando na realidade não fizeram tudo o que foi falado. Parou com isso. O povo não tinha medo de chegar perto e falar coisas que não ia cumprir. Então esse é um temor de Deus. Ele tinha agora uma reverência. A igreja estava começando a ter esse conceito de alto padrão, que não brinca com eles. Somente as pessoas chamadas por Deus mesmo, que estavam fazendo parte da igreja. Nós vemos que esse episódio, a morte desse casal, não causaram o povo fugir da igreja, mas as pessoas sérias, eles chegaram mais perto ainda. Olha o que diz, continuando aqui em versículo 14: em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, e lhes eram acrescentados. Toda aquele bagunça, a destruição da igreja que Satanás estava querendo cumprir através de usando esse casal a mentir, a se mostrar, nada funcionou. Eles morreram, os apóstolos ficaram com mais coragem de falar, e mais pessoas ainda estavam indo e acreditando em Cristo. Então, mais uma vez,
o Satanás perdeu. E nós sabemos que ele perde. O Satanás perde em tudo que ele faz diante de Deus. Infelizmente, enquanto ele está perdendo a luta contra Deus, ele está ganhando muitas almas. Ele está enganando muita gente a acreditar nele. Então, por isso nós, como a sua igreja, nós temos que manter firme. Nós temos que conhecer, nós temos que ter sabedoria, onde entender que onde Satanás realmente está trabalhando. E nós temos que avisar o povo que tal coisa talvez tenha uma aparência que é de Deus, mas não é de Deus. O que é de Deus é uma obra séria, com pessoas genuínas, com pessoas que realmente crê em Cristo e que entregar como servos as suas vidas. A Bíblia diz que ele estava crescendo tanto no conceito, no alto conceito do povo. A pessoa estava confiando na mensagem, nas obras dos apóstolos, que versículo 15 diz, de modo que o povo não crente, o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Olha quanto eles confiavam no poder de Deus através dos apóstolos. Então Deus já estava criando esse movimento que ia mudar o mundo. E já na pequena cidade de Jerusalém, já estava mudando. Eu acho que nós não podemos imaginar o que estava acontecendo nessa cidade. Versículo 16 diz, afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Não alguns, mas todos que levavam as pessoas, todos que foram procurando cura, procurando milagre, procurando paz e procurando salvação, todos foram curados. Nós vemos que isso não acontece hoje. Isso foi algo que aconteceu no começo da igreja, para mostrar o poder de Deus dentro das igrejas. Seria bom se podia acontecer a mesma coisa hoje. Infelizmente, nós temos um Deus dentro da Bíblia, nos chamando através da sua palavra, e pela fé nós acreditamos, e nós não vamos ver todos esses milagres, todas essas curas. Tem pessoas que hoje que falam que tem o dom de curar, que tem o poder de curar. Então onde estão eles? Nesse ano nós passamos, estou falando, o mundo passou pelo momento mais difícil na história do mundo. Essa praga, essa doença, essa Covid já matou tantas pessoas, não somente aqui no Brasil, não somente em alguns países, mas no mundo inteiro. Mudou o mundo. Que oportunidade enorme para um homem de Deus, um movimento de Deus se levantar e curar. Imagina se tivesse esse mesmo dom hoje, do que nós acabamos de ler aqui, que as pessoas podiam só chegando, só passando pela sombra do apóstolo Pedro e ser curado de todas as enfermidades. Como isso ia mudar o mundo? Olha que oportunidade. Mas cadê essas pessoas hoje? Não tem, não existe. Que isso foi algo que Deus fez no começo para chamar a atenção do mundo para o seu movimento, para a sua igreja. Agora Deus trabalha através dos fiéis, através das pregações. Porque o alvo principal de Deus em todas as curas nunca foi para só curar a vida temporariamente, mas para mostrar o poder de Deus sobre a física, para que a pessoa cresça nele sobre o sobrenatural. Se Deus tem o poder de curar vidas, Ele tem também o poder de perdoar o pecado.
Se Ele tem o poder de levantar vidas que estavam mortas, Ele tem poder também para estender a vida eterna para todos que creem. É isso que nós devemos pregar hoje. Não dando esperança falsa de cura física. E sim, ao mesmo tempo, nós oramos para todos. Nós oramos para aqueles que são doentes, mas sempre pela vontade de Deus, pessoa em pessoa. Nunca foram hoje as multidões de pessoas só aparecendo e sendo todos curados. Deus trabalha diferente. Ele trabalha através de nossa igreja, através de você. Falando com a mesma confiança que eles tinham 2 anos atrás, para curar espiritualmente o povo. Nós temos esse relato como Deus diariamente estava trabalhando dentro da sua igreja. Eu quero dizer para todos vocês que Deus não muda. Deus não trabalha menos. Talvez Ele trabalhe numa maneira menos aparecida por muitos. Mas Ele trabalha todos os dias nas vidas dos membros da sua igreja. E o Espírito Santo vai todos os dias chamando, pedindo, trazendo as pessoas do mundo para o conhecer. O trabalho de Deus através das suas igrejas não para. E Ele está nos dando oportunidade, como os apóstolos, para realmente fazer parte do trabalho de Deus. Agora Ele está dizendo, a Bíblia nos fala em versículos 17 até versículo 33. Eu não vou ter tempo hoje à noite para ler, mas faz essa leitura. Você vai ver que Satanás, ele mudou de novo a sua estratégia. Agora, versículo 17 a versículo 20, a Bíblia diz: então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Os saduceus eram o partido religioso, os sacerdotes, que não acreditaram na ressurreição. Eles não acreditaram em qualquer pessoa sendo ressuscitado. Eles acreditaram que depois que a pessoa morre, está morto. Não existe ressurreição. Então imagina o medo que eles sentiram quando falaram de Jesus ressuscitar. E quanto às pessoas falando, as pessoas vendo Jesus, as pessoas falando de Jesus, estava destruindo toda a parte mais fundamental da sua religião, estava sendo destruído. Estava perdendo muitos fiéis, porque multidões das pessoas agora estavam saindo essa religião falsa para entrar, para chegar perto da igreja. E eles ficaram não somente bravos, ou com medo que agora as pessoas estavam aprendendo uma doutrina errada, estava com inveja, que eles estavam perdendo poder, que eles estavam perdendo o controle das pessoas. E a inveja que causou a eles perseguir a igreja. E quando nós vemos hoje, nas divisões das igrejas, nas destruições da igreja, a maioria é pela mesma causa, o mesmo problema, a inveja. Um membro da igreja, um pastor da igreja, acha que pessoas estão amando, seguindo os outros mais, e com inveja, ele começa a chamar atenção. Com inveja, ele começa a fazer uma divisão entre o povo. Com inveja, ele começa a sua própria igreja. Nós vemos que as coisas não mudam. Deus nos dá todos esses exemplos para nos ver dentro das Escrituras quem nós somos. Nós somos o povo certo, nós somos o povo correto, nós somos um povo que só segue a palavra de Deus, ou nós temos nossos interesses. Nós, por causa de inveja, fazemos certas coisas. Nós, por queremos ser alguém, mentimos e enganamos. Quem nós somos diante de Deus? A Bíblia diz de novo, ou ainda, por isso, versículo 18, mandaram prender os apóstolos. Agora não somente João e Pedro, mas todos os apóstolos, colocando-os numa prisão pública.
Mas Deus não para. Deus não tira um dia, uma noite para descansar. Ele trabalha. Ele se mostra. E como eu falei no começo, ele se mostrou muito nessa primeira igreja. Olha o que aconteceu. Versículo 19. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou os apóstolos fora e disse: dirigem-se ao templo e relatam ao povo toda a mensagem desta vida, Jesus. O que aconteceu? Foram presos, Satanás colocou de novo, ele mudou a estratégia, não deu certo, a destruição da igreja pela dentro da igreja, com Ananias e Safira, ele voltou para a parte religiosa, prenderam os apóstolos, jogaram na prisão para passar mais uma noite na prisão, para o próximo dia vai tratar com eles, mas durante a noite, Deus manda um seu anjo, e ele simplesmente abre as portas, e os 12 apóstolos saíram, e o anjo falou para ele, a mesma coisa que Jesus falou para eles em Mateus 28, ide, vai para o templo, vai para onde vocês estavam, onde eles prenderam você, volta para lá, fique em pé e fala sobre Jesus, repete exatamente o que vocês estavam fazendo quando levaram preso, porque isso é a vontade de Deus. Por isso eu entreguei o Espírito Santo para vocês serem meus testemunhos diante do povo. Não importa o que as autoridades vão fazer, o desejo de Deus é que nós continuamos falando. O versículo 20 aqui para mim é a chave desse capítulo, que enquanto qualquer coisa pode acontecer, o desejo de Deus que nós nos apresentamos diante do povo e falar sobre Jesus. E nós podemos fazer isso em qualquer situação. E nós devemos fazer isso em qualquer situação. Versículos 21 até 32 fala que no próximo dia de manhã os sacerdotes mandam as autoridades para buscar os apóstolos da prisão e trazer em frente deles para ser julgado. Os soldados entram lá para buscar, mas eles não estão. Eles não estão na prisão. E volta a falar para o sacerdote fala, mas onde eles estão? E eles começaram a procurar. E alguém foi no templo e viu os 12 apóstolos de manhã, desde a noite inteira, em pé, falando, pregando sobre Jesus. E eles correram, voltando para os sacerdotes, e falando que esses homens não estão na prisão, eles estão lá no templo ainda, pregando e falando sobre Jesus. E olha o que aconteceu, versículo 25 a 29. Nesse momento chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Agora o povo, com esse movimento de Deus, agora o povo estava mudando. O povo, não somente os crentes, mas o povo estava do lado dos apóstolos. Deus já estava mudando a cultura, mudando as ideias do povo. Versículo 27. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse, olha essa parte: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Os apóstolos não tinham que falar quanto eles fizeram. Os próprios inimigos falam. Por isso eu falei, faz mais, fale menos de você mesmo. Nós não temos que correr e convencendo todo mundo quanto eu estou falando para Deus. Somente fazendo as coisas por Deus, até os inimigos vão contar a história.
Sabe como nós sabemos que as igrejas batistas permaneceram fiéis em todas as épocas e nunca se infiltraram com a igreja católica? Porque a igreja católica falaram tantas coisas contra os batistas, matando os batistas, com o julgamento de eles não deixaram batizar os nenés, que eles não estavam seguindo os decretos do Papa, que eles não estavam aceitando nossa doutrina, por isso eles mataram os membros das igrejas batistas na história da igreja. Eles não têm que falar, os próprios inimigos falam. Os apóstolos e a primeira igreja, eles estavam enchendo a Jerusalém com a sua doutrina. É isso o nosso exemplo hoje, de encher Caraguatatuba, não com a nossa doutrina, mas com a doutrina de Deus. Pedro levanta junto com os apóstolos, ele fala agora aquele frase mais famoso. Quando o sumo sacerdote perguntou, mas por quê? Nós falamos expressamente para não falar mais no nome de Cristo. Pedro diz, versículo 29, Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que os homens. Essa é uma frase famosa. Hoje em dia nós não nos encontramos nessas situações. Aqui no Brasil nós temos liberdade, até com as portas das igrejas fechadas, nós temos oportunidade como isso para falar. Nós ainda estamos obedecendo a Deus. Vai chegar um dia em que as autoridades vão proibir as igrejas existir. E aí nós vamos continuar. Porque nesses momentos nós vamos responder para qualquer autoridade. É preciso antes obedecer a Deus. E assim Deus vai nos abençoar. Ele vai nos cuidar. Ele vai nos proteger, como Ele protegeu a primeira igreja. Então foi aí, Pedro falando, os sacerdotes ficando mais irritados, mais bravos. Versículo 33 diz, ouvindo isso, eles, os sacerdotes, ficaram furiosos e queriam matá-los. Eu nunca na minha vida fico tão bravo com qualquer situação que tinha o desejo de matar alguém. Você tem que perder a sua mente para querer matar alguém. Mas eles chegaram esse nível no seu ódio, que estava querendo matar os apóstolos por causa da inveja, não por causa de medo que estava ensinando coisas erradas, mas por inveja. Chegou à altura do ódio para querer matar homens inocentes. No final desse capítulo, levanta um fariseu, um mestre, que era muito conhecido, muito respeitado. E ele pede licença, ele fala, manda os apóstolos para ficar lá fora, eu quero conversar com meus irmãos aqui. Ele fala coisas importantes. Ele traz um bom senso para eles. E só lendo um versículo aqui, versículo 34 a 36. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento, os apóstolos. Então lhe disse, israelitas, consideram cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém. Há cerca de 400 homens se ajuntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Ele dá outro exemplo de outro tal Judas, que fizeram uma rebelião e tinha um grande número de seguidores. Ele morreu e o povo parou. Está dando o exemplo de Jesus,
Jesus, para eles, era só mais um, querendo ser alguém. E está dizendo que nós matamos o líder, o grupo ainda está seguindo, mas se é igual aos outros, eles também, com o tempo, vão embora. Mas ele disse, se esse Jesus não era somente um, mas ele era realmente a pessoa certa, ele realmente era o Cristo, o Messias, se ele realmente era Deus, o movimento nós não vamos parar. Nós não podemos lutar contra ele. Se realmente é Jesus, se realmente é o Cristo, esse movimento vai continuar. E melhor não brigar contra isso. E essa que eles decidiram fazer. Então eles chamaram os apóstolos, eles com tanta raiva, eles não podiam somente soltar eles açoitaram, maltrataram, bateram neles e mandaram embora. Mas olha o que diz aqui em versículo 40. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos, mandaram açoitá-los, depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Mais uma vez, ameaçando até a morte. Nós vamos deixar vocês ir, mas não pode falar mais no nome desse Jesus. Mas o que aconteceu? Satanás perdeu de novo. Mudou a estratégia, usou as forças do mundo para tirar o desejo, o ânimo, a força do povo de Deus. Mas versículos 41 a 42. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, o nome de Cristo. Eu acho que isso mostra a diferença grande entre o que nós vemos hoje e o que deve ser. Quando a pessoa é humilhado por ser um crente, por ser um cristão verdadeiro, pelo mundo, ele não aceita isso com alegria. A maioria das pessoas ficam chateadas, fica bravo, briga, luta, até muda de posição, muda de caráter, para não ser abusado mais, para não ser tratado tão ruim. Mas os apóstolos, eles ficaram alegres. Eles consideraram isso uma honra de ser tratado tão mal, como Cristo foi tratado tão mal. Eu acho que nós devemos mudar um pouco, tirar esse orgulho que nós temos. Seja preparados, ser perseguidos, sofrer pelo nome. E quando nós mudamos essa atitude dentro de nós, Deus, Ele vai começar a nos usar. Porque é uma coisa que Deus odeia, através de hipocrisia, mentira, é o orgulho do seu povo. É isso que nós devemos tirar de nós. Você lembra que quando eles seguiram Cristo, eles sofreram nesse pecado de orgulho, querendo saber quem seria o melhor, o maior entre eles. Agora isso saiu. Eles enfrentando o mundo, não somente seguindo atrás do poder de Cristo fisicamente, mas eles agora na frente, enfrentando o mundo. Tirou isso. Não eram orgulhosos mais, agora humildes. E termina dizendo assim: todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixaram de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Todos os dias, não uma vez por semana, não duas vezes, não somente em alguns eventos, mas todos os dias. Logo após sendo ameaçado e falado pelas autoridades de não falar mais no nome de Cristo, eles voltaram para o templo,
aberto para todo mundo ver. E dia após dia, casa em casa, eles foram falando sobre Jesus. E terminando hoje, quero dizer que por causa de versículo 40 e 41, nós estamos aqui hoje à noite. Eles não pararam. Eles não se entregaram para as autoridades por causa de medo de continuar. O movimento estava somente começando. Se esses 12 apóstolos que foram dados a chave da palavra de Deus para abrir salvação para o mundo, se eles tivessem parado, obedecendo em primeiro lugar o mundo e não de Deus, não ia continuar. A igreja ia morrer logo após o seu nascimento. Mas porque eles continuavam, e todos os pais na fé continuaram depois, até a morte. Eles deixaram esse legado, essa herança para nós hoje. Então eu quero dizer para todos nós, nossa igreja, e para todos que estão escutando em casa, nós temos que continuar. Não importa os decretos, não importa a pandemia, não importa luta, guerra, mandamentos, ordens, nós temos que ser fixos, firmes, temos que nos apresentar diante do povo em todas as situações e continuar falando sobre a vida eterna, que é Cristo. Eu espero que todo mundo tenha esse desejo. Eu espero que, lendo aqui no livro de Atos, que nós aprendemos, através do exemplo da primeira igreja, que Deus ainda trabalha entre nós. Ele usa a sua igreja para atingir salvação para o mundo. Nós não podemos parar. O primeiro passo para você em casa que não conhece Jesus Cristo é entrar nesse mundo, pedir perdão dos seus pecados, seja igual os multidões que naquela época correram para crer em Cristo e foram acrescentados à igreja. Toma essa decisão hoje à noite, sozinho, entre você e Deus. E aí começa a fazer parte de um time que nunca perde, nunca desiste e nunca vai se separar eternamente do amor de Deus. Vamos orar. Obrigado, Pai. Obrigado pela sua palavra que nos ensina a verdade, nos dá exemplos de como nos conduzir, nos mostra, Pai, como o Senhor está sempre junto à sua igreja, que isso não muda. Nos dá coragem, ousadia para continuar lutando, falando, ensinando e crescendo. Eu peço, Pai, que ajuda cada pessoa que se torna a sua casa num lar cristão, que ensina as suas crianças, seja exemplo na sua família, seja uma diferença no seu bairro, na sua cidade, ser alguém por Jesus. E nós oramos no nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Obrigado. Boa noite. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto
braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Caio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Em teus braços, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é